Vamos trazer aqui a notícia principal da live. Centrão aposta na prisão de Jair Messias Bolsonaro até o fim de julho. Notinha do meu querido amigo Fernando Miller. Vamos entender aqui direitinho para a gente poder abordar todas as principais informações, meus caros. Dirigentes influentes do Centrão, especialmente de partidos como União Brasil e progressistas, enviaram recados ao círculo próximo de Jair Bolsonaro, indicando que o ex-presidente poderá ser preso até o fim de julho, caso seja condenado pelo Supremo Tribunal Federal, no inquérito que apura a tentativa de golpe. As informações são de Igor Gadelha, do Metrópolis. Nas últimas semanas, essas lideranças com boa interlocução no judiciário procuraram integrantes do grupo bolsonarista para compartilhar essa avaliação. A informação surpreendeu os aliados do ex-presidente, que esperavam um desfecho apenas em setembro, apesar de acreditarem na rapidez da tramitação. Atualmente, o STF, por meio da sua primeira turma, está colhendo depoimentos no processo após ter se tornado Bolsonaro réu em março. Essa fase do inquérito tem ocorrido de forma acelerada e deve ser concluída no início de junho. Encerrada essa etapa, as defesas ainda poderão solicitar novas provas e o tribunal poderá determinar diligências adicionais. Em seguida, será a vez dos acusados prestarem seus próprios depoimentos. Antes da sentença, haverá prazo para manifestações finais, tanto das defesas quanto do Ministério Público. Caso haja condenação, ainda será possível apresentar recursos, os chamados embargos, que precisam ser analisados antes de qualquer eventual ordem de prisão. Só que lembrando que o Xandão, no caso de embargos de declaração, ele já abriu um precedente muito importante, que foi assim, não pode ter embargo só para ficar protelando, tá, gente? Isso é um fato que o Alexandre de Moraes já trata de uma maneira bem séria. Então a gente está vendo esse tipo de coisa. Olha só, na semana passada também tivemos o Flávio Dino falando dos xingamentos que ele recebeu e falas na TV Justiça. Vamos trazer isso aqui que é bastante importante. Vamos lá. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ironizou um comentário ofensivo que recebeu pela ouvidoria da corte, que o chamava o de rocambole do inferno, e arrancou gargalhadas no ministro Alexandre de Moraes. No caso do Supremo, eu recebi, hoje, vindo da ouvidoria do Supremo, uma postagem muito gentil de um cidadão, que ele diz assim: o ladrão, esse bandido, estava nas ruas pedindo anistia para ladrão de banco, assassinos. Aí cita Gilberto Gil, Caetano Veloso, Dilma Rousseff e outros. E que eu estava em 79 pedindo anistia para essa gente nas ruas. Eu tinha 11 anos. Eu posso garantir que eu estava jogando bola, brincando de carrinho. Mas o cidadão diz que eu sou um canalha. Aí ele me chama, ministro Alexandre, para não lhe deixar sozinho com os apelidos que nós achamos jocosos, rocambole do inferno. É esse que vos fala. Eu achei muito criativo, achei até poético, né? Rocambole do inferno. Eu vou perguntar para minha esposa o que ela acha. Ela vai dizer: você é meu rocambole, nunca do inferno. O comentário, sem identificação, ainda afirma que o ministro Flávio Dino deveria apanhar até perder os dentes. Ao terminar de ler o comentário, Dino disse que trouxe a leitura para a corte para ilustrar o espírito do tempo. Por que eu leio isto aqui, que veio da ouvidoria do Supremo? Porque ele termina assim: um cara que nem você, eu estou tirando as palavras que ofendem o decoro da família brasileira, que estão aqui presentes, à semelhança de um outro caso que nós estamos apreciando. Um cara como você tem que apanhar de murro por cima da cara, arrancar dente por dente da tua boca. É na porrada, meu. Aí já dá para saber de onde ele é, né? Arruma 100, basta 100 homens aí em Brasília, invade o Supremo e expulsa. Aí, nesse caso, ele botou no plural, não sou só eu. É também uma palavra que ofende o decoro da família brasileira, por isso eu não vou ler. Do poder. Por que eu leio isto que tem um sabor anedótico? Para ilustrar o espírito do tempo. O espírito do tempo é de cultivo de ódios e desvarios numa escala criminosa, delituosa, porque isso ganha materialidade. As caixas de comentários das redes sociais ganham densidade quando elas penetram na mente humana. O ministro Fachin vai lembrar da citação, e se transforma em força material.
Por isto mesmo, nós precisamos, quando julgamos, levar em conta as consequências práticas. Por que explico isso? Porque o regime de segurança com os quais nós convivemos como agentes públicos não é o mesmo de 10 ou 20 anos atrás, infelizmente. Infelizmente. É péssimo, é horroroso, é horrível os limites com os quais nós e nossas famílias temos que lidar. Sim. Por conta dessas pessoas que um dia podem achar isso aqui bonito, não sei se esse senhor ou outro, e resolve invadir aqui, como já aconteceu. Então, presidente, de modo muito Faltam nítido, 2 membros, gente. Vamos essa lá. é a razão pela qual eu vou prestigiar a necessidade de segurança dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A fala aconteceu nesta quinta-feira durante voto no julgamento de 2 ações que questionavam a criação de cargos operacionais nos tribunais de contas dos estados de São Paulo e Goiás. O ministro trouxe o comentário recebido para elucidar o que ele chamou de tempos de ódio. E proibir qualquer lei recriando o mesmo regime que nós estamos aqui apreciando. Finalmente, em relação a São Paulo. No intervalo, a eminente ministra Carmen Lúcia narrava uma situação de um tiro que atingiu a sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Claro que Sua Excelência, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, ainda vai apurar as circunstâncias, o fato que pode não ter sido dirigido à sede do TRE do Paraná, mas atingiu. Nesse instante, nós estamos com uma crise de segurança na esplanada, em um dos ministérios aqui. Por conta do desenvolvimento social, uma pessoa com um carrinho cheio de explosivos, fogos de artifícios, estourando em tudo. Está lá, esta crise. Pequena, média ou grande, mas está. No início da semana, durante julgamento de integrantes do Núcleo 3 da trama golpista, o ministro Alexandre de Moraes também ironizou os muitos apelidos atribuídos a ele nos autos do processo. Entre eles, o de cabeça de ovo. E nas mensagens, aí coloca quem não tem coragem, quem tem coragem, que tinha que enfrentar, que ficavam em muitas discussões filosóficas, geopolíticas profundas, tal, e tinha que ter coragem para deter uma fraude eleitoral clara. E ainda, se a gente não tem... Márcio Nunes Rezende Júnior. Se a gente não tem coragem de enfrentar o cabeça de ovo e uma fraude eleitoral, vamos enfrentar quem? Ou seja, além disso, eles também conseguiram fazer vários apelidos para esse ministro relator, né? Eu quero dizer, Vossa Excelência, que o anterior é mais simpático, centro de gravidade. É mais simpático. Agradeço, ministro Flávio. A crise que Dino se referia naquele momento foi de uma ameaça de bomba ao prédio do Desenvolvimento Social, na esplanada dos ministérios. O suspeito era um homem que carregava um pacote suspeito e se recusa a deixar o local. Ele estava acompanhado da família, uma mulher e 2 crianças. Durante o voto no julgamento das ações que questionavam a criação de cargos operacionais nos tribunais de contas dos estados de São Paulo e Goiás, a ministra Carmen Lúcia comentou as observações do ministro Flávio Dino. E eu estou de acordo, desde o voto de Vossa Excelência, ministro presidente, quanto das observações feitas pelo eminente ministro Flávio Dino, que o mundo mudou, a segurança foi estabelecida e que realmente nós estamos vivendo esse mundo, mas não apenas para isso. Se a gente vê que quando a Constituição foi promulgada, nem tinha telefone celular e hoje nós vivemos como foi dito outro dia, o celular como quase um portal da vida da pessoa, como disse um dos advogados aqui nessa tribuna. Portanto, nós temos que interpretar, preservadas as escolhas do Constituinte, para aplicar os princípios que estão no caput do artigo 37. Diante disso, eu peço todas as vênias à divergência, mas eu estou julgando procedente, conhecendo em parte uma das ações, julgando procedente na parte conhecida, procedente a de Goiás, e estou considerando que, não pelo princípio da confiança legítima, porque quem foi do serviço público a vida inteira, exerceu cargos de escolha, sabe bem disso, muito mais quem já teve as experiências que alguns dos ministros tiveram no Ministério da Justiça, na governadoria, sabe que
Quem entra no cargo e quem ocupa um cargo em situação de precariedade sabe disso. Agora, isto não significa que eu não tenha que levar em consideração que durante uma parte considerável da vida dele ele fez aquilo e ele passa a considerar que aquilo é legítimo e que vai se convalidar em algum momento. E ele ia aos grupos de pressão, nas assembleias, para fazer as leis, para resolver a situação deles, e isto há centenas, nos estados, nos municípios, permanentemente. Daí o que a ponderação do ministro Flávio Dino, prevalecendo, portanto, esta condição de que há pessoas idosas, como eu, para além de mim, e que, portanto, trabalhar em situação de precariedade, acreditando que ia chegar um momento em que isto não ia poder ser desfeito, e este Supremo Tribunal Federal não aceita, em termos de regime jurídico, o fato consumado, porque se consumam inconstitucionalidades e se continuar a praticar exatamente acreditando que vai vir uma lei que resolve isso, vai vir uma que consolida, vai vir uma que purifica essa situação. Portanto, eu acho que apenas considerando esta realidade, que a pessoa começa a acreditar, e depois já não dispõe nem dos meios para reinventar a vida que foi calcada nessa estrutura funcional, eu estou votando, como disse, acompanhando Vossa Excelência, mas dando a modulação de efeitos, que é exceção nos termos do artigo 27, apesar de todas as semanas a gente modular em vários julgamentos, no plenário virtual principalmente, e, portanto, temo e acho que a gente precisa de ser cada vez mais rigoroso nisso, para voltar ao que é o artigo 27 da Lei 9882 é uma exceção, mas neste caso configura-se um quadro em que realmente se criou uma situação tal que é preciso que se dê este tempo necessário para que a própria administração proibida de dar continuidade a este quadro ou de repeti-lo, embora isso seja muito mais uma recomendação, porque se não se cumprir, fizer outra lei, vai ter que vir outra ação direta aqui para a gente julgar, mas eu estou voltando acompanhando a Vossa Excelência, presidente. Com essas observações, aqui nenhum de nós desconhece que fazer cumprir princípio republicano de concurso público é dificílimo. O princípio mais difícil que eu conheço para dar cumprimento nesse artigo 37 é o princípio da impessoalidade. É isso aí, gente. Ministra Carmen afiadíssima, trazendo todas as informações aqui que a gente acompanha. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.